Olá, gente, a paz do Senhor, tudo bem? 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ver a história de um menino chamado Davi. E é uma coisa muito interessante. Algumas características que eu quero salientar da vida de Davi e eu queria compartilhar com vocês. Porque estas características fizeram dele um vitorioso, dos melhores reis de Israel. E eu acredito que também, se nós aplicarmos estas características em nós, nós também teremos uma vida vitoriosa. Primeiro, nós vamos perceber que os irmãos de Davi estavam no arraial, já preparados para lutar contra os filisteus. O pai de Davi, que é Jessé, chama a Davi, pede a ele para que leve um alimento para os seus irmãos lá no arraial, para que alcançasse para os seus irmãos o alimento, o suplemento, para que eles pudessem se alimentar. Primeira coisa que eu observo é que Davi era obediente. Davi foi obediente. Quando o pai o chama, ele diz sim. Quando o pai o chama, ele não questiona. Quando o pai o chama, ele não diz não. Quando o pai o chama, ele não coloca alguma justificativa, mas ele obedece à voz do seu pai. Segunda coisa para nós observarmos, embora ele obedeceu à voz do seu pai, Davi era pastor de ovelha. Davi cuidava de ovelhas. E a segunda coisa que eu percebo na vida de Davi, a segunda característica na vida de Davi, é que Davi era comprometido com aquilo que ele cuidava. Comprometimento. Davi, ele era comprometido. Quando Davi obedece à ordem de seu pai e sai de madrugada para levar o alimento para os seus irmãos, Davi chama outro pastor para ficar na guarda das ovelhas. Percebam que interessante isso. Davi, ele era comprometido. E nós vamos ver a terceira característica, é quando Davi chega lá no arraial, fica sabendo de tudo que está acontecendo, do gigante filisteu que está afrontando ao povo, e o texto vai dizer que Davi se dispôs a lutar contra o gigante. Então vamos lá. Primeira característica, obediência. Segunda característica, comprometimento. E terceira característica, disposição. Davi tinha disposição e por esse motivo ele se dispôs a lutar contra o gigante. Esse texto é muito profundo e há muitas lições para nós extrairmos do mesmo, mas eu quero que você atente para essas três características e eu tenho a certeza que se você aplicar na sua vida essas três características, você terá sim uma vida de vitória, uma vida triunfante, uma vida de propriedade, porque eu tenho a certeza que o Senhor também se agrada de pessoas que são obedientes, comprometidas com o reino e dispostas. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.